funciona desse jeito. Então, o que eles fizeram? Eles falaram, ó, a gente vai ter que tomar os territórios. E aí começa a brincadeira que a gente vai estar conversando hoje. Por quê? Porque ali o pessoal fala, olha, o Lula é o cara, vai ser o candidato a presidente. Não ganha. O Lula disputou 3 eleições antes de entrar. Ele foi entrar na 4ª. Só que o Foro de São Paulo fala o seguinte, fala, olha, pra gente fazer a fusão dos territórios, o que a gente vai fazer? A gente tem que tomar todos os territórios primeiro, o Brasil por último, e aí fazer. Entendi. E o plano deles estava dando certo. Bolívia, Evo Morales, né? A Argentina, estava os Kirchner, e por aí vai. Tá? Todo mundo. Quando chegou na vez do Brasil, o Lula sobe. E aí na hora que o Lula, acho naquele momento, eu imagino que ele pensou assim, chegou a hora, companheiro, sabe? Agora eu vou ser o grande ditador da América Latina. Eu imagino algo assim. Mas não vai fazer, sabe por quê? Porque o Paraguai, naquele último momento, aos 45 do segundo tempo, na hora dos pênaltis, elegeu um conservador e quebrou o esquema dos caras. O Paraguai elegeu um conservador, era um cara que tinha um perfil 1000 vezes mais duro do que o Bolsonaro. Na época, ele falava que se algum filho dele não seguisse os conselhos dele, ele colocava o grão na mesa. Tá entendendo o que eu tô falando, né? Ele dava uma martelada em cima. Ele falava isso em cadeia nacional. Né? E aí, eles não podem cumprir o plano deles de fusão dos territórios, de ruptura do Pacto Federativo. Por quê? Porque o Paraguai tá fora. E o Paraguai estando fora... Você acha que eles vão gastar todo esse dinheiro de eleger tanta gente? Nunquinha. Então, e aí, na época, o Paraguai sai do Mercosul, não sei se você lembra dessa época, o Paraguai sai do Mercosul e são obrigados a criar a Unasul para trazer o Paraguai de volta, para tentar fazer. Não conseguem. E, enquanto o problema era só o Paraguai, aguenta aí, Lula, a gente elege de novo e depois vem Dilma e a gente vai reconquistar o território. Aí eles começam a perder, sobe o Ivan Duque na Colômbia, o Rafael Correa no Equador trai o Foro de São Paulo. O Macri ganha na Argentina. O Macri é um direitista água com açúcar, assim, um cara que... um direitista João Moedo. Desse perfil. E assim, eles vão perdendo muitos territórios. Tem até um sociólogo uruguaio que ele vai chamar a ascensão do Foro de São Paulo, ele vai chamar de Onda Rosa, e a derrocada naquela época do Foro de São Paulo de Onda Azul. Em seguida, você vai ter o seguinte: o Brasil é um dos últimos países a se libertar da esquerda na América Latina. Esse sociólogo do Uruguai, ele vai dizer que são os escândalos de corrupção, sobretudo ligados à Lava Jato, que não foi só no Brasil, foram crimes transnacionais, que derrubaram os governos de esquerda. Acho que ele não entendeu o panorama inteiro, mas tudo bem, isso é uma outra questão. Aqui no Brasil, aqui na América Latina, o Brasil é o último país a sair fora da esquerda. Quando ele sai fora da esquerda, é a queda da Dilma e vem o Temer. O Temer quer fazer a reforma da Previdência de 350 milhões. Né? O Paulo Guedes pediu uma reforma da Previdência de 1 bilhão e 1 trilhão, 1 bilhão, não lembro. Depois os caras cortaram, tesouraram ele, não sei o que. Ele falou, para tirar o Brasil do fosso, tem que fazer desse jeito. O Brasil vai eleger o Bolsonaro naquele momento. Eu não vou contar todo esse período, porque tem muitos nuances legais nesse período. Inclusive as forças externas que estavam atuando. Em 89, o Mitre faz uma pergunta muito interessante para os candidatos ali, que ele diz o seguinte, ele fala, escuta, como que você quer fazer com a economia? Foi mais ou menos assim a pergunta dele, eu não lembro. Ele falou, olha, como você quer fazer com a economia, sendo que o Clube de Paris quer cobrar a dívida externa brasileira à vista? Qual era a ameaça externa do Brasil? É o seguinte, se o Lula entrar, ele vai quebrar, porque ele tinha ido no Roda Viva e dito que o congelamento de preços do Sarney era uma maravilha, e que ele teria feito pior, que o Sarney errou porque devia ter congelado os preços lá embaixo e os salários lá em cima até resolver a fome no mundo. Enlouqueceu aquela cabeça. Botou medo no pessoal. Botou medo. E o pessoal falou, vai quebrar todo mundo.
E o pessoal fala, se esse cara entrar, ele vai quebrar todo mundo. Só que se ele entrar, a gente quebra vocês primeiro, porque a gente cobra dívida externa à vista, o Brasil não tem dinheiro para pagar, ganha um selo vermelho de mal pagador para o resto dos países e não pode... Vai ter uma dificuldade tremenda de exportar e importar. Esquece. Você não vai nem trazer investimento, nem conseguir exportar mais nada. Porque quando você vai exportar, você tem que dar garantia do seu produto. Qual garantia? Dinheiro. Você não tem... Então tá bom, você tem um selo de mal pagador. Não, o Clube de Paris, na época, hoje é o Fórum Econômico Mundial, né? Então aquela turma ali na época teve uma influência pesada assim, na eleição. E foi inclusive o que derrubou o Lula em 89. Quem lembra? A Globo em 89 sacaneou a eleição do Lula. Foi Mudou, inverteu as perguntas dele num debate lá e furnicou com o cara. Ele ficou sem falar com os marinhos por muito tempo por causa disso. Isso é verdade. Agora, que existem interesses estrangeiros no Brasil, o pessoal comunista tem. O Foro de São Paulo estava aí para isso. O que vai acontecer nesses últimos anos é o seguinte: o Foro de São Paulo fica sem dinheiro. E aí, eles falam, olha, não dá para fazer a mesma estratégia de novo, de ir elegendo presidentes. Por quê? Porque você elege um presidente, mas você também perde, que foi o que a experiência mostrou em alguns países aqui da América Latina. O que você faz? Você chama o pessoal da China, que eles compram a sua economia e eles te colonizam. Teu país, que nem aqui que a Argentina é hoje, uma colônia chinesa. Ponto. Acabou. Foi isso que tanto que o povo tá nas ruas clamando, pelo amor de Deus, para tirar o Fernandes dali. Dita o que quer e faz o que quer. É isso aí que rola. E vão eleger o Javier lá. E o cara é bom, hein? O Javier é bocudo. O Javier chega lá e fala, não, tem conversa com o comunista. O comunista é bandido, azar de vocês. Eu vi ele falando do Papa. Do Papa. Ele arrebentou o Papa. Mas por que o povo tá precisando de alguém boca dura? Porque os bonitinhos, tipo o Macri, que vieram antes, não enfrentaram do jeito que tinha que ser enfrentado. O Macri seria um perfeito militar brasileiro. Chegar ali, né? Falar, não, nós somos pela democracia bonitinhos. Pois é, querido. Uma coisa que eu tava em Brasília, uma vez eu discuti com um deputado, eu falei pra ele, olha, você não é a democracia. A democracia é um modelo de regime onde as pessoas todas têm voz. Você é uma voz dentro da democracia. Você não entrou ali para ser a própria democracia feita carne. Você entrou ali para falar pela direita ou falar pela esquerda. Mas você tem que assumir um posto. Não, porque nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir, só que o nós é todo mundo, não é você. Você tá ali para falar, você não tá ali para ouvir, o desgraçado. Né? É essa a história. O pessoal brasileiro tem muito medo de falar na frente das câmeras de uma Globo, de uma... Não sei o que. Contra a democracia, meu Deus, não é assim. Se intimida lá. Primeiro entende o que é democracia, depois você vai falar. Depois você fala. Agora, você entende por que o Brasil não é independente? As forças externas que estão aí, elas estão trabalhando nesse sentido exatamente. Eu tenho uma pergunta sobre Desculpa, eu falei mais que a mulher da cobra aqui. Demais, eu tenho uma pergunta sobre isso. O Marcos também, ele vai comentar. Mas antes, eu tô vendo o pessoal já de boca cheia. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!